Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Pirro de Élida, sobre as escolas filosóficas helenísticas, o ceticismo e a dúvida, o cinismo e o desprezo dos bens materiais. Então acompanhe-nos aí. Com curiosidades, o Pirro de Élida viveu entre 360 a.C. e 272 a.C. Foi o sistematizador do ceticismo. O Pirro fundou uma doutrina prática, também conhecida como pirronismo, que se caracteriza por negar ao conhecimento humano a capacidade de encontrar certezas. Acompanhou Alexandre o Grande na conquista do Oriente, ocasião que entrou em contato com os faquires da Índia. Nessa viagem observou que a disciplina dos faquires podia conduzi-los à mais absoluta indiferença em relação às circunstâncias. Disso derivava, conforme entendeu, uma felicidade superior, não sujeita ao mundo, às coisas mundanas. Desdobrou sua filosofia em 3 questões: qual a natureza das coisas, como devemos portar-nos ante elas e o que obtemos com esse comportamento. Convencido de que os sentidos humanos não são capazes de captar por si mesmos a realidade das coisas, concluiu que se deve suspender a expressão de juízos sobre a realidade. A verdade não existe. Se existisse, seria impossível conhecê-la. Ainda que se pudesse conhecê-la, seria impossível comunicá-la. Isso já tinha dito Gorgias, né? Essa fórmula resume os princípios do ceticismo e orienta a reflexão sobre os fundamentos e os limites do conhecimento. O ceticismo é uma escola filosófica fundada por Pirro de Élida no século III a.C., aceitando a distinção entre o que é verdadeiro por natureza e o que é verdadeiro por convenção. Pirro admite que as coisas existem por si mesmas e que têm uma natureza, mas não que elas sejam acessíveis ao conhecimento. Não existe, portanto, coisas belas ou feias, boas ou más, verdadeiras ou falsas por natureza, mas somente por convenção ou costume humano. Nosso juízo sobre a realidade depende de sensações que são instáveis e ilusórias. O autêntico sábio, portanto, deve praticar a suspensão do juízo, a epoqué. A epoqué aqui é suspender o juízo, já a epoqué dos fenomenólogos da fenomenologia de Russell é colocar a realidade entre parênteses e buscar descrevê-la conforme ela aparece à nossa consciência, ou conforme a nossa consciência, consciente e intencional, percebe da realidade, as manifestações da realidade. Estado de repouso mental em que predomina a insensibilidade, a apatia, a falta de paixão, a falta de dor, e em que nada se afirma e nada se nega, a afasia, né? É a negação de qualquer juízo sobre a realidade, de modo a atingir a felicidade pelo equilíbrio e pela tranquilidade, a ataraxia, que é a ausência de perturbação na alma. Então, atividades de aplicação, o FMG 2007, tudo compreender é tudo desculpar. Posições em relação a essa pergunta. Essa frase se refere ao ceticismo, uma escola filosófica fundada por Pirro de Élida no século III a.C. Para essa corrente de pensadores, a verdade não existe. Se existisse, seria impossível conhecê-la. Ainda que se pudesse conhecê-la, seria impossível comunicá-la. Isso é o relativismo ou o ceticismo, né? Não é relativo, na verdade, isso aqui não é nem relativo, não é possível, nem o sujeito e nem ninguém, nem nada pode definir o que é verdade, justiça e o bem. Não existem, portanto, coisas belas ou feias, boas ou más, verdadeiras ou falsas por natureza, mas somente por convenção ou costume. Os homens convencionam e, através do costume, da moral ali, eles acabam estabelecendo o que é verdade, a justiça e o bem. Então, os nossos juízos sobre a realidade dependem das sensações que são sempre instáveis e ilusórias. Vamos ver um outro texto aqui. Dependendo das condições anteriores, o mesmo vinho parece azedo para aqueles que acabaram de comer tâmaras ou figos, mas parece ser doce para aqueles que consumiram nozes ou grão de bico. E o vestíbulo da casa de banhos esquenta os que entram, mas esfria os que saem, se ficam esperando nele. Dependendo de se estar com medo ou confiante, o mesmo objeto parece temível ou terrível ao covarde, mas de forma alguma alguém mais corajoso. Então, dependendo de se estar em sofrimento ou em situação agradável, as mesmas coisas são irritantes para os que sofrem e agradáveis para os que estão bem. Se então não se pode preferir uma aparência a outra, como sem uma demonstração ou um critério, as diferentes aparências que ocorrerem em diferentes condições serão indecidíveis, de modo que a suspensão do juízo em relação à natureza dos existentes externos é introduzida também desse modo. Isso está em Sexto Empírico, nas suas hipóteses pirrônicas. Então, com base na leitura desse trecho, vamos caracterizar aqui a corrente filosófica que defende as afirmações nele contidas. A corrente a que o texto se refere é o ceticismo,
uma doutrina que afirma que não se pode obter nenhuma certeza a respeito da verdade, o que implica uma condição intelectual de dúvida permanente na admissão da incapacidade de compreensão dos fenômenos da realidade. Então, vamos agora para o cinismo, né, que foi uma escola filosófica criada na Grécia por volta do ano 400 a.C., embora o nome mais conhecido dessa escola tenha sido Diógenes, o cão. Ela foi criada por Antístenes. Os cínicos diziam-se seguidores de Sócrates. O próprio Diógenes era chamado de Sócrates louco. E pregavam o desligamento das convenções sociais e o desprendimento dos bens e do conforto material. Por isso, vistos como desnecessários à verdadeira felicidade, que dependia de estados da alma e não da matéria ou do corpo. Assim desprezavam as formalidades e valores sociais como moradia fixa e conforto material e, vestidos como maltrapilhos, como mendigos, iam pregando suas crenças nos lugares mais movimentados, comparando-se ao modo de viver dos cãos da cidade. Cínico vem de kinos, em grego, quer dizer cão. Eles viviam como os cachorros vadios, sem morada fixa, vivendo da caridade alheia, daquilo que os outros lhes davam. O cão vadio, os cãos de cidade, não os cãos de matilha. Acreditavam que as necessidades supérfluas escravizavam o homem, impedindo-o de alcançar a liberdade, a condição essencial para se alcançar a felicidade. Tem um cara, o Eduardo não sei das quantas aí, que foi recentemente no Pânico, um cara que está muito famoso aí, que ele vive mais ou menos como o Diógenes, Não completamente, porque o Diógenes era um tanto quanto heterodoxo, Ele se masturbava em praça pública, fazia cocô em praça pública, morava num barril. O Eduardo parece que mora não sei se ele tem casa, se ele tem residência fixa. Mas ele não faz isso, não caga e masturba em praça pública. O Diógenes pedia esmola para estátua. Ele andava com uma lamparina em plena luz do dia, dizendo que estava procurando um homem que fosse honesto. Então, são algumas histórias bem excêntricas dele. Então, esse desprezo pelos prazeres, já pregado por Antístenes, é fundamental na vida do cínico, já que o prazer não só amolece o físico e o espírito, mas põe em perigo a liberdade, tornando o homem escravo de vários modos das coisas e dos homens aos quais estão ligados os prazeres. Até o matrimônio era contestado pelos cínicos, que o substituíam pela convivência concorde entre homem e mulher. Se vocês fizerem um acordo aí, quiser ver junto, beleza. Não, Porque o matrimônio é um contrato de posse de um sobre o outro, naquela época, do homem sobre a mulher. E, naturalmente, a cidade era contestada. O cínico proclamava-se cosmopolita, cidadão do mundo. Então tem um pouco mais de conhecimento sobre o cinismo através das histórias de Diógenes, um dos mais conhecidos pensadores dessa escola. Numa outra oportunidade nós vamos falar um pouquinho dessas histórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe e ajude esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos inscritos no nosso canal, já são mais de 312. Agradecer aqueles que, hora ou outra, passam por nosso canal por conta de um conteúdo ou outro, e ali, ao passar pelo nosso canal, deixe a sua visualização, seu like, seu dislike, o seu comentário, e agradecer aqueles que compartilham os nossos vídeos e o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.